botei para gravar ali. Vocês são muito mais rápidos do que eu, né? Tem que esperar começar a baixar a gravação para entrar na live. Mas tá tranquilo. Entendeu? Cortou no meio da minha explicação, tá? Então vou retomar. Professor, Sim. só um detalhezinho, por favor. Ali no Y V aqui, né? É menos delta, né? É menos delta. Aí embaixo ficou dentro do parênteses B ao quadrado, menos 4. Eu não botei o menos aqui, tá certo. Isso. Ele subiu lá, ele tem que, né? Tá para menos 1 lá. Isso. Tá. Eu não coloquei menos aqui. Esse documento altera tudo já. Valeu, porque agora não ia dar certo o negócio. Isso aí. Era menos delta e eu não copiei o menos aqui, ó. Já arrumei todos os sinais agora. Então, eu cheguei à conclusão que o meu A é 2 e que o meu B é menos 4. Agora, eu vou pegar cada ponto daqueles que tem ali. Vou fazer com o primeiro aqui, pelo menos, tá? Vou pegar o primeiro ponto, que é o ponto menos 2 e 12. E vou colocar o menos 2 no x e o 12 no f de x, que é o y. Então, vai ficar 12 é igual a 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2. Se essa igualdade for verdadeira, o ponto pertence à parábola. Se ela for falsa, o ponto não pertence. Eu tenho que testar em 1 por 1. Então, vai ser 2 igual. Aqui vai dar mais 8. E aqui mais 8. Então, vai dar 12 é diferente de 16. Esse ponto não pertence. E daí eu tenho que ir em 1 por 1 para saber qual que pertence e qual que não pertence. Entenderam? Ali não é mais. Eu me perdi no final. Esse f de x mais 2x ao quadrado, né? Mais 4x. Não, é menos 4x. Vai ser mais 2 vezes menos 2, menos 4. Ah, tá bom. Tá? Vou fazer aqui um outro ponto aqui. Posso apagar essa parte? Professora, só rapidinho antes. Eu não entendi ele, tá? Fx mais 2 menos 4. E aí eu me confundi. Isso aqui é a função, certo? Certo. Olha os pontos que tu tem que... Olha, lê o enunciado. Qual é o primeiro ponto que tu tem para testar no enunciado? Menos 2 e 12. Não tá vendo esse menos 2 e 12? Tá. Eu vou substituir aqui, ó. Tá, entendi. Se desse igual, o ponto pertenceria. Como não deu, o ponto não pertence. Então. Agora eu vou testar um outro ponto, certo? Vou testar um outro ponto aqui, ó. Deixa eu apagar aqui só o iniciozinho para vocês verem. Vou testar o outro ponto aqui. Quem é o outro ponto que tem ali? Menos 1 e 6, né? Menos 1 e 6. No lugar do x eu vou pôr menos 1, no lugar do y eu vou pôr 6. Vem de novo para cá, vai ser 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, igual a 6. Então, vai dar 2 mais 4. 6 igual a 6. Verdadeiro. Esse ponto pertence à parábola. Daí tu faz isso com os outros dois que faltam. Os pontos que vão pertencer à parábola é este e o último, que é o 4 e o 16 ali. Esses dois pertencem à parábola. É muito detalhe, professor. Bah. Vocês já pegaram aí e começaram a refazer a lista 1, 2 e 3? Já pegaram um tempo para sentar e estudar? Porque esse trabalho é exatamente agora no meio entre a P1 e o início, porque obriga vocês a sentarem e estudar. Porque se vocês não sentarem e não estudar, vocês não vão conseguir fazer o trabalho. Daí, pelo menos esses 3 capítulos iniciais, vocês já vão saber para a prova. Daí faltam os outros 2. Parada obrigatória, entendeu? Parada obrigatória. Tem que sentar e estudar agora. Mas, gurizada, não se mexem. Isso se chama cálculo zero, porque depois dele tem o 1, tem o 2.
tem equações diferenciais, entendeu? Tem coisa muito pior do que isso. Então, isso é a base da base. Falou. Nem me fala. Ah, que loucura. Não, nem me fala não, tô te falando, com toda certeza, velho. Entendeu? Se eu tivesse tido cálculo zero quando eu entrei para matemática, seria ouro. Eu entrei no cálculo 1 direto. 6 créditos com demonstração de teorema. Nunca tinha demonstrado teorema na minha vida. Então, assim, ó, gurizada, vocês estão na área das exatas, é bem isso. Não tem mamãozinho com açúcar, entendeu? É isso aí. Se vocês vissem o que o meu gato está fazendo agora, vocês iam acabar com a concentração de vocês. Ele pegou a minha cadeira e sentou e está dormindo nela. Que sem vergonha você, hein? Mais alguma dúvida, mais alguma coisa que eu possa ajudá-los nessa 2 aí, nesse assunto 3, porque eu vou começar o assunto 4. Senhora, eu estava copiando, e daí eu me perdi ali de novo no 4a² mais 8 igual a 0. Mais 8a igual a 0. O que a gente fez ali mesmo que eu não me lembro? 4 ao quadrado. Aqui, Isso. Bhaskara. Isso, verdade, tá. Só que eu não faço, né? Põe direto ali. Sim, tá, obrigada. De nada. Vocês viram que eu dei assim um texto para vocês lerem pré-aula ali, que era um texto sobre da onde é que veio os números complexos? Alguém já estudou número complexo na escola? Eu sei que para alguns já faz tempo que saíram da escola, mas estudaram números complexos? Alguém sabe o que é isso? Eu não lembro, professor. Nossa, eu não me lembro. E olha que eu saí da escola ano passado. Tá. É que tem algumas escolas que não trabalham em números complexos, mas vocês são obrigados a trabalhar números complexos, tá? Muito, muito, muito. Trabalhar muitos. Então, quem vai para a área da computação precisa, quem vai para a área da engenharia precisa, quem vai para a área da matemática, da química, da física, toda essa vibe aí, área da informática, todo mundo precisa de números complexos. Na realidade, por um bom tempo, se trabalhou com o conjunto dos números reais, que são todos esses que vocês estão vendo aqui. Só que daqui a pouco a gente começou a fazer o delta, e o delta dava negativo. E como o delta poderia dar negativo? Essa era a parada. Como o delta vai dar negativo? O delta dá negativo e fazer o quê? Parou ali, começou uma discussão. Matemáticos tentando desenvolver, tentando achar. Então, tem toda a historinha de como aconteceu isso num contexto legal. Ali até fofoquinha entre dois matemáticos que um roubou todo o conhecimento do outro, tem tudo lá para vocês lerem. O que é importante é que surgiu um novo, o Tardilha, né, que é o matemático que desenvolveu isso aí, que não leva o nome dele, porque um outro coleguinha dele roubou o conhecimento dele e publicou antes dele, tá? Descobriu como se fazer toda essa parte e solucionar equações onde raízes de índice par fossem negativas. Ou seja, como resolver raiz quadrada de menos 16? Como resolver raiz quadrada de menos 25? Como resolver raiz quarta de menos 64, de menos 16? Essas raízes que, a princípio, não poderiam existir, porque não existe nenhum número que resolva isso. E é isso que a gente começa a ver hoje, nessa nossa último pedacinho de live, nesses nossos últimos 15 minutos, eu vou dar uma pincelada. Quando nós voltarmos na aula do dia 28, vocês já terão entregue o trabalho. E a gente vai continuar nesse assunto. Então, não vai ter nenhum material postado para vocês novo, certo? Porque a gente já recém está entrando no assunto 4. Tá bom? Posso apagar o quadro aqui, pessoal? Deixa eu tirar a foto, peraí. Por favor. Deu. Tá. Vou apagar, então. Professor, Sim. Pode falar. A aula vai ter às 10 ou a senhora vai esticar um pouco a aula?
Por causa dos Não, até às atrasos. 10, né, gurizada? A gente não pode passar do horário. Começa às 7, termina às 10. Com 20 minutinhos de intervalo. Hoje tem jogo do Inter também ou só jogo do Grêmio? Tem do Inter também. O Inter joga contra quem? Moré. Ai, é o Gauchão, né? Eu vi lá hoje no Jornal do Almoço uma senhorinha lá que mora embaixo das arquibancadas da Moré. Ok. Conjunto dos números complexos. Esse conjunto recebe o nome de C. Ele começou a ser construído e reorganizado nos meados lá de 1400, 1500, tá? Então, alguma coisa para a matemática relativamente nova. E ali começou porque também nós estávamos em plena revolução industrial e muita coisa caía, todos os cálculos, os caras caíam em raízes de índice par negativa. Então, o que os caras começaram a pensar? Que cada vez que eu tinha uma raiz quadrada de menos 16, por exemplo, raiz quadrada de menos 25, raiz quadrada de menos 36, eu tinha um problema. Dentro dos reais, que era o conjunto que eu sabia até então, não existia resposta. Aí alguém pensou o seguinte, o problema não é a raiz quadrada, todas as raízes quadradas. O problema seria a raiz quadrada de menos 1. Por quê? Porque raiz quadrada de 16 é a mesma coisa que raiz quadrada de 16 vezes menos 1. A raiz quadrada de menos 25 é a mesma coisa que raiz quadrada de 25 vezes menos 1. A raiz quadrada de 36 é a mesma coisa que raiz de 36 vezes raiz de menos 1. Então, se nós soubéssemos o valor da raiz quadrada de menos 1, estaria na conta, porque eu resolveria tudo isso. Então, alguém pensou o seguinte, nós vamos criar um conjunto que vai dar origem ao conjunto dos números complexos, que vai ter uma parte que é uma parte imaginária. Então, nós iremos substituir todas as raízes de menos 1 pelo número i, o número imaginário. Logo, isso aqui, raiz de 16 é 4 e raiz de menos 1, i. 4i seria o resultado disso. A raiz de 25 com a raiz de menos 1, 5i. E aqui, 6i. Então, esse i seria a parte imaginária. E daí, dentro da reta dos eixos dos reais, os reais já estavam completinhos ali, né? Não tinha mais nenhum buraquinho para pôr número nenhum. Então, um cara chamado Gauss resolveu montar uma coisa chamada plano de Gauss. Esse plano de Gauss colocaria todos esses números imaginários aqui dentro. Então, a partir de agora, os números não estão mais sobre uma reta, e sim sobre um plano, ou seja, tem uma segunda dimensão. Antes ele era numa reta, e agora eu tenho eixo das abscissas e eixo das ordenadas. O eixo das abscissas seria a parte real, e o eixo das ordenadas seria a parte imaginária. E esse plano de Gauss, ele coloca muito parecido com o plano cartesiano, certo? Onde cada número complexo, que eu vou chamar de Z, vai ter uma parte A e uma parte BI. A parte A é a parte real do número. E o B é a parte imaginária. Até aqui todo mundo entendeu o que eu falei? Então, como é que eu coloco esse ponto Z aqui? Eu vou pegar nos reais o A,
no imaginário B, faço aqui a intersecção desses pontilhados, e aonde eles se interseccionam, fica o meu número Z. Certo? Que é o meu primeiro número complexo aqui. Dei uma copiada nisso para que a gente consiga continuar. Vocês estão lembrados de já terem visto isso antes ou não? Eu tô começando a me lembrar, Cé. Ah, tá. Que bom que vocês já viram isso em algum lugar. Eu lembro depois tem as potências, né? Também. Sim, soma. Agora a gente vai construir todos os conjuntos numéricos. A gente vai ter que aprender a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir, a resolver potência. Tudo com isso. E aqui vai entrar muita trigonometria também. Então, uma dica. Para a aula do dia 28, que é a aula que a gente volta com esses números, eu gostaria que vocês revisassem um pouco de trigonometria. O que precisa revisar de trigonometria? Principais valores de seno, principais valores de cosseno, sinais de seno e de cosseno nos quadrantes. Isso é importante dar uma revisadinha. Ô, Sora, eu não me lembro de ter... Tipo, eu não aprendi isso, mas eu aprendi o resto, no caso que tu tá falando. Seno, cosseno, tangente, essas coisas. Ótimo, porque tu vai precisar desse subsídio para conseguir entender isso aqui. Se tu não aprendeu isso aqui, não tem importância, tu vai aprender comigo. Trigonometria é importante que tu já saiba, porque a gente vai aplicar aqui depois. Mas eu Tá. tenho paciência hoje para ensinar. Não sei dançar, gente. Não sou dançarino, não tenho remelejo. Mas deu para fazer alguma coisinha para vocês. Olha os áudios abertos aí. Posso apagar aqui, gente? Já conseguiram copiar? Sim, pode pagar. Posso apagar para todos? O que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar números aqui para vocês verem como é que se comporta esse plano de Gauss, tá? Nada muito horrível. Vamos pensar o seguinte, eu vou pegar alguns Zs, eu vou chamar de Z1, Z2, Z3, alguns números dessa forma. Então, vou dizer assim, ó, quem é o meu Z1? Meu Z1 é 2 mais 3i, índice 1. Quem é o meu Z2? Ah, o meu Z2 é menos 5 mais 3i. Quem é o meu Z3? O meu Z3 é 4i. Quem é o meu Z4? O meu Z4 é 6. Quem é o meu Z5? O meu Z5 vai ser menos 2 menos 2i. Pegar esses 5 números e colocar neste plano de Gauss aqui. De que maneira eu vou colocar nesse plano de Gauss? Bom, vou fazer um plano parecido com um plano cartesiano. Aqui sei que é a parte real, aqui eu sei que é a parte imaginária. Então, pegando o Z1, a parte real dele é 2. Então, 1, 2. E a parte imaginária dele é 3. 1, 2, 3. Aonde é, qual a localização desse Z1? Exatamente aqui. Quem é o Z2? A parte real dele é menos 5, então vai para lá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E a parte imaginária dele é 3. Ih, meu Deus, vai cair aqui em cima. Bem aqui é o Z2. Quem é o Z3? A parte real não tem, então é 0. O 0 está aqui, ó. E a parte imaginária é 4. Então, onde é que está o Z3? O Z3 está aqui. E o Z4? A parte imaginária não tem, mas a parte real é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cara está aqui em cima.
Aqui que fica o Z4. E o Z5, parte real menos 2, parte imaginária também menos 2. Menos 1, menos 2. Onde é que eles se encontram? Aqui. Esse aqui é o Z5. Então, eu tenho aqui, ó, o Z1, o Z2, o Z3, o Z4 e o Z5. Esses números podem ficar em qualquer lugar do teu plano cartesiano. Conseguiram entender o que eu fiz aqui para colocar esses números? Sim, entendi, pessoal. Eu entendi. Tá. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Essa parte que eu falei está bem no iniciozinho desse assunto 4, tá? Esse assunto 4 é bem grossinho e ele tem bastante exercícios. Eu caprichei, eu fiz 28 exercícios deste capítulo, todos com gabarito lá no final, tá? Então, vocês vão ter muito exercício para fazer dessa parte, tá? Não é para fazer nenhum ainda, porque a gente já recém está começando o estudo disso aqui. Dei uma leitura prévia naquele texto que eu coloquei para vocês, tá? Eu vou colocar um resumo para a aula do dia 28, que é pré-leitura, pré-aula, um resumo de trigonometria ali, para vocês verem um pouquinho de trigonometria que a gente vai precisar aqui, certo? Dei uma estudada bastante no capítulo 1, 2 e 3, no assunto 1, 2 e 3, porque são esses 3 assuntos que vão cair no trabalho. Vou recapitular o trabalho, para que todos entendam. O trabalho pode ser feito em dupla ou individual. Não pode ser feito em trio. Se for em dupla, um da dupla posta o trabalho com o nome dos dois. Então, como é em PDF, na primeira página já tem que aparecer fulaninho e fulaninha, certo? O nome da dupla para que eu corrija. O trabalho tem que ser em PDF, para que eu consiga corrigir em cima do trabalho de vocês. Utilizem, para resolver isso, se forem fazer tudo a lápis, utilizem um lápis que eu enxergue, porque às vezes fica tão ruim a nitidez que eu não consigo enxergar o que vocês escreveram, certo? Daí eu ponho um recadinho ali, ó, não consegui corrigir, porque está muito clara a tinta. Se quiserem fazer tudo a lápis, depois passar tudo a caneta, fica melhor para que eu consiga corrigir. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse trabalho ainda? Sim ou não? Foram embora e me deixaram sozinha? Tem uma Não, dúvida. no princípio, não. Pensei, tá, jogo do Inter, jogo do Grêmio, quarta-feira, dia do sofá, foram embora e me deixaram sozinha. Não, estamos aí ainda. Abandonaram. Pode ser todo, tipo, digital, assim, fazer, sei lá, os cálculos no Paint, por exemplo. Tu pode fazer os cálculos no Paint, tu pode fazer os cálculos e depois tirar foto, digitalizar, passar para PDF, tu pode fazer como tu quiser. Tá bom. Certo? Só não me coloca a fotografia lá, tu vai me colocar em PDF, porque daí eu abro o teu arquivo de PDF e consigo corrigir em cima do teu arquivo.
Então, tu vai ter lá como se fosse eu corrigindo, um X de vermelho, se errou, uma carinha de triste, se tu deu uma mancada no meio do cálculo, e um certinho, um Vzinho em verde, se tu acertou. E ainda coloco lá, quando tu errou, ou acho que é uma observação pertinente, eu coloco na devolutiva do trabalho. Eu abro um linkzinho e consigo escrever em cima do teu trabalho. Porque daí, quando tu receber essa devolutiva, tu vai saber tudo o que eu achei sobre o teu trabalho. Mas para isso acontecer, tem que ser em PDF, certo? Tá bom. Beleza? Então tá, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá, gente? Só, Tá. Sim, pode falar. não recebi para e-mail? Para e-mail? Não recebeu o quê? Trabalho para e-mail? Ah, não consigo entender o que tu fala, meu amigo. Então, se tu não receber trabalho para e-mail, Eu acho que é pelo trabalho pelo e-mail. Receber pelo Se e-mail. vai receber pelo Não, e-mail. claro que não. O trabalho vai estar postado no Moodle. Vou repetir essa informação que eu tinha dito antes. Quando tu acessar lá a aula do dia 14, isso vai ser postado até sábado, esse sábado. Vai estar lá no Moodle, aula do dia 14, vai ter trabalho avaliativo e vai estar lá um Word como trabalho para te fazer. Não vai ser por e-mail. Tá. Entendido? Entendi. Feito. Um beijo, um abraço, cuidem-se, Lógico. por favor. Obrigado, aula. Beijão, boa noite. Tchau, Eu, Soraya. eu espero ter ajudado vocês hoje aqui, tá bom? Tá bom, Ah, obrigado, obrigada. professor. Boa noite, viu? Tchau, queridos. Boa sorte, gurizada, com o trabalho. Valeu. Tamo junto. Terão boa sorte. Vocês são competentes.